Produzir conteúdo quase todo mundo quer ou tenta pelo menos, mas produzir conteúdo com qualidade não é para todo mundo. E este é o tema do Conta Pra Mari dessa semana. Com mais de 30 anos de história, a farmácia Rodocentro oferece uma enorme linha de medicamentos, produtos de higiene, cosméticos, perfumaria e itens alimentícios. Em sua nova, moderna e ampla unidade, a Rodocentro acolhe seus clientes com muito mais conforto. Rodocentro, 30 anos de história. Soft News, uma empresa especializada em consultoria, implantação e desenvolvimento de sistemas que é referência na área de tecnologia de informação no Vale do Iguaçu, oferecendo serviços de distribuição, financeiro, controladoria e manufatura. Vem para Soft News Soluções em Sistemas. Estasiac Assessoria Empresarial, uma empresa de prestação de serviços contábeis, registrada no Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina e do Paraná, atendendo toda a classe empresarial da região. Conheça a linha de serviços da Estasiac e tenha o controle sobre as melhores decisões para a sua empresa. Venha conhecer os produtos e as soluções em fotografia na Unilab. A empresa tem 27 anos de história e excelência em revelar qualidade. Fotos para documentos, fotoproduto, impressões digitais e estúdio fotográfico. Na Unilab, você é atendido por profissionais experientes e dedicados. Unilab, onde você eterniza momentos. Jeans Store oferece a linha Lixo Zero, roupas femininas e masculinas produzidas em algodão orgânico, certificado e em fibras naturais, e produtos que vão ao encontro da ética sustentável. Além de cuidar de você, a loja cuida do planeta. Visite e respire a diferença. O coletivo Templo de Ser oferece arte e cultura aliadas às práticas terapêuticas, espirituais e de bem-estar. São atendimentos terapêuticos e psicológicos, práticas de yoga e meditação, danças ciganas e circulares, giro sufi, tudo isso orientado com profissionais de muita capacidade e dedicação. O espaço oferece também encontros e promove workshops e ações abertas à comunidade. Visite e sinta-se muito bem. Por onde começar? Qual é o começo do meu conteúdo? É difícil pensar em tudo isso, mas existe uma receita e pode funcionar. Apenas no Instagram, o Brasil conta com mais de 500 mil influenciadores digital e outros 9 milhões de produtores de conteúdo. É muita gente falando sobre tudo atrás do celular de uma câmera, mas não é para qualquer um. A gente conversou com a Relações Públicas Léa Alberti, que caminha nessa jornada há um bom tempo e de tanto caminhar ensina. Ela já fez um pouquinho de tudo e agora se aventura também a ministrar cursos para quem tem dificuldade em organizar as ideias, os materiais e botar a cabeça para finalmente produzir. Tudo isso por meio da Bora Coprodução. A Bora Coprodução, ela surgiu como uma alternativa, uma resposta para várias perguntas que me foram feitas durante os processos de criação desses livros, né? Então nós vimos uma oportunidade de fazer livros contando a história dos imigrantes, as histórias de superação, de tristeza, enfim, essas histórias tocantes mesmo que os nossos imigrantes trouxeram aqui para a região sul do Brasil. E não é uma característica só local, né? Ela abrange várias localidades, principalmente do sul do Brasil. E muitas pessoas, quando eu estava produzindo o material, as entrevistas e tudo mais, as pessoas perguntavam assim, tá, mas e como é que você consegue organizar as ideias? Porque chega muito conteúdo, né? Chega muito documento, chega muita foto, chega muitos relatos. A gente tem várias fontes de pesquisa que podem ser os cartórios, os jornais antigos, as revistas, documentários televisionados, gravados, enfim. Como organizar todas essas ideias, né? E aí eu fui desenvolvendo. No primeiro livro foi bastante complicado, sabe, Mari? Você tinha feito já algum livro? Já tinha editado livros. Começar tudo do zero, assim, sozinha, não? Só a dissertação no mestrado. Olha só. Bom, já tava na veia mesmo ali fazer algo assim, né?
Na verdade, porque assim, quando você... só que no mestrado, e assim como na faculdade, no TCC e tudo mais, você tem um professor te orientando, faça assim, faça assado, aqui não ficou legal, talvez se você mudasse isso daqui para lá tenha mais sentido e tudo mais, essa parte não tá legal. Esse é o papel de um orientador, ele te orienta o trabalho no sentido de torná-lo fácil, né, organizado. E aí quando eu parti para o livro do centenário, que envolvia um pouquinho da história, um pouquinho da atualidade, um pouquinho de curiosidade e tudo mais, eu fiquei pensando, gente, como é que eu vou organizar isso? Porque em termos lógicos, você vai querer colocar em cronologia, só que não tem como você colocar cultura em cronologia, não tem como você colocar diversidades em cronologia, né? E até porque daí acaba se tornando enfadonho, não é um trabalho acadêmico, é um produto que você vai fazer para ser acessível da criança ao vovô, né? Então você tem que pensar na letra, você tem que pensar no tamanho da fonte, você tem que pensar nas cores que você vai usar, na qualidade das imagens. E tudo isso para mim era muito fresco. Eu tinha acabado de sair de vários outros produtos digitais que eu tinha feito e eu ia fazer o primeiro impresso. Então eu pensei, poxa vida, eu acho que eu vou organizar isso em tópicos. Eu vou planejar primeiro. Porque é natural que quando você começa a fazer um livro, as coisas vão surgindo e você vai encaixando e agregando, principalmente se você tem um prazo apertado. Agora, quando você planeja, organiza os tópicos da forma como você realmente gostaria que isso acontecesse, você vai em busca desse conteúdo e organiza esse conteúdo de maneira mais ordenada e planejada. A chance de você ter sucesso é muito maior, né? E para você que gosta de produzir conteúdo, mas não sabe por onde começar, se liga na primeira dica. É importante lembrar que quando se escreve, por exemplo, se pensa no texto, a intenção é ser compreendido por todos. Mais uma dica: ouça opiniões, mas aprenda a descartá-las também. Afinal, a sua intuição também conta muito. Mais uma dica: tenha uma data para concluir o seu projeto. Uma das grandes obras recentes tuas, né, foi o do Centenário de Porto União. Foi um desafio? Quanto tempo desde a concepção da ideia até o produto final? Esse é um produto específico, Mari, porque a gente não conta só com os elementos da produção. Você tem que levar em consideração que tem o prazo da licitação, tem o prazo da gráfica, que ela vai se adaptar aos documentos e tudo mais. Então, assim, eu tive, no frigir dos ovos, 3 meses para fazer um livro. Muito pouco. Muito pouco, muito pouco. Porém, também tive muitas contribuições. Muita gente contribuiu com documento, foto, livro e tudo mais. Então, por um lado, foi um desafio por conta do tempo, mas por outro lado também foi muito legal ter pouco tempo, porque eu fiz o melhor que deu com o que eu tinha. E deu super certo. Tanto deu que todo o material que sobrou desse primeiro livro, que não ia caber nesse primeiro livro, deu para fazer mais um livro, deu para ir atrás para começar as ideias dos outros e tudo mais. Mas será que o conteúdo que eu fiz é bom só para mim ou é bom para todo mundo? Um professor, eu não vou lembrar qual era, mas ele me trouxe um teórico que falava o seguinte: eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende. E é a maior mentira! Porque não é possível, Mari. Eu tenho que ser responsável pelo que você entende, sim. Porque se você não entendeu, fui eu que não soube me comunicar. Então, essa história que a gente tinha antigamente do emissor, do receptor e da mensagem, isso caiu por terra. Porque hoje nós temos muitos emissores, nós temos muitas mensagens, nós temos muitos receptores e todos eles estão em níveis muito diferentes, né? E aí se você me pergunta, por exemplo, como deixar essa linguagem acessível? Lendo. Porque quanto maior for o teu repertório, o teu vocabulário, o teu rescaldo, né? A fonte aonde você bebe as suas palavras, mais fácil vai ser a tua comunicação. Agora pausa para o merchan, né? A Bora oferece soluções para muitas dores do mercado da produção de conteúdo. Quer ver só? O principal deles é como começar a escrever, né? Porque muita gente lê muito, né? Então as pessoas que têm o hábito da leitura têm já uma tendência a querer serem escritores, né? Eu não digo que 100%, mas uma grande maioria das pessoas com quem eu conversei. E aí justamente isso, as pessoas vinham e me perguntavam, mas como? Como começar? Como é que eu sei se o que eu estou começando é o início mesmo? Será que eu não tenho que voltar para trás? Será que eu não tenho que ir para frente? Que pessoa eu uso? Primeira pessoa?
né? Eu vou falar de mim mesma, eu uso o singular, eu uso o plural, qual é a voz que eu vou utilizar, né? Então a Bora começou com isso, sabe? Respondendo essa ânsia, essa dor mesmo, como você falou, né? De como começar a produzir. E aí depois o pessoal começou a pensar assim, beleza, a gente já produziu o conteúdo, mas como é que eu vou colocar esse conteúdo, o livro, o e-book, seja um e-book ou seja um livro impresso, ele nada mais é do que a embalagem onde você vai compartilhar esse conteúdo que você gostaria. Mesma coisa nas videoaulas, enfim, né? E as pessoas perguntavam muito, então beleza, já produzi o meu texto, e agora como é que eu vou comercializar isso? Opa, tem técnica. Olha! Você quer usar, esse texto que você está colocando, ele é para emocionar? Então qual é o tipo de fonte que você vai usar para emocionar? Agora, se você quer fazer um livro com romance, se for histórico, então nem se fala. Um romance histórico, um romance de época, você vai usar, quanto mais refinada a letra, melhor. Não é? Então você vai... Escrito à mão, quase. Quase escrito à mão, mas tem outro detalhe, né? As tanto. letras manuscritas, as scripts que a gente fala, já tem outro uso, né? Legal. Mas enfim, por quê? Porque as serifadas, elas têm boa legibilidade, porém elas são usadas mais pro lado emocional. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é a ciência, né? É a psicologia das fontes mesmo. As fontes que não têm serifa já são para assuntos mais objetivos, mais claros, né? E as scripts, as scripts que são as cursivas, as manuscritas, elas já são para coisas mais romantiquinhas, mas que seja pouquinho texto, tipo convite de casamento, convite de 15 anos, logomarcas de produtos femininos, cosméticos e tudo mais, né? Então cada uma delas tem uma psicologia. E assim como as fontes têm psicologia, Mari, as cores também têm. Então você associar a fonte certa com a cor certa, no tamanho certo, tudo isso faz a diferença. Tudo isso faz parte da embalagem do conteúdo que você quer vender. Sem conteúdo não há nada para atrair o público ou para compartilhar nas redes sociais. Essa é a base de qualquer ação de marketing que a sua empresa ou seu negócio vai realizar no meio digital. E a cereja do bolo, qual será? Eu acho que a cereja do bolo, Mari, é você sempre estar atento às suas limitações. Você não tem que falar bem. Se você não fala bem, você tem que achar outra forma de se expressar. Então, o que está acontecendo muito na internet hoje, nesses Reels? A pessoa grava as imagens e coloca um áudio narrado no fundo. Por quê? Porque se ela for falar o que ela não vai rolar. Então, você vai ficar batendo, dando murro em ponta de faca? Não, você acha uma solução alternativa. A pessoa não escreve bem, mas ela fala bem. Então você coloca uma câmera na frente da pessoa e ela vai falar. Hoje as coisas, a exigência técnica em cima desses produtos é muito menor, porque tem muito mais gente produzindo, então se tornou muito mais democrático. E é por isso que eu digo que aquele modelo antigo lá do emissor, receptor e mensagem caiu por terra, porque você tem muitos emissores hoje que também são receptores. A interação, a interatividade desses meios de comunicação hoje, que são as redes sociais, facilitou e dificultou muito. Quem é que cresce no Instagram? É o cara que interage. Se ele não interagir, se ele não curtir, se ele não responder, ele vai começando a cair no ostracismo até que a pessoa simplesmente chegue e para de seguir ele. Agora, se ele quer crescer, ele tem que dar atenção, ele tem que interagir, ele tem que responder, ele tem que apresentar soluções, né? E esse é o grande diferencial hoje dos comunicadores que não tinham. Ele te deu espaço, mas se você não fizer certinho, você perde o seu espaço. Por outro lado, as exigências para esse espaço são muito menores. A criatividade que inspira o produtor de conteúdo pode surgir no banho, na rua, no sonho. Basta estar disposto a ouvir a intuição e o coração. Um grande comunicador, o Chacrinha, já dizia: quem não se comunica, se trombica. Então, organize as ideias e bora se comunicar.